Josafá, rei de Judá. Vamos então relembrar, irmãos, sempre nós colocamos aí um mapa do Reino do Norte e também o Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Pode passar, irmão. Nosso texto é 2 Crônicas 20, versículo 20, vamos abrir lá. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20, nos diz o seguinte: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas, e prosperareis. Pode passar para nós, irmão? Então nós, só lembrando aí, nessa lição nós vamos entender como um governo que segue as orientações de Deus traz bênçãos à vida do povo. Quem dera, o Brasil fosse esse governo, um governo que segue as orientações de Deus. Com certeza, o povo brasileiro seria muito mais abençoado. O aluno será capaz, depois desse estudo, de entender que o governo que segue as orientações de Deus traz bênçãos ao seu povo. Também será capaz de refletir sobre os cuidados que se deve ter antes de fazer alianças e o valor de andar com Deus. E também será capaz de viver em obediência, dispondo-se a fazer as reformas que agradam ao Senhor. Semana passada eu comentei, sempre a necessidade de fazermos reformas nas nossas vidas espirituais. Sempre a necessidade de nós revermos o que temos feito, o que temos deixado de fazer, o que precisamos fazer, quais pecados entraram em nossas vidas que não deveriam ter entrado. E assim, dessa reforma, com certeza, estaremos basicamente fazendo a mesma coisa que acontecia com o povo de Israel. Eles estavam pendendo para um lado errado, faziam reformas, voltava para Deus. E da mesma forma, nós sempre temos a tendência de pender para o lado errado. E precisamos fazer essa reforma para voltarmos nos caminhos certos, nos caminhos de Deus. Nós já vimos a consolidação, mas antes da consolidação, pode deixar. Nós fizemos essa pergunta aí, sobre Davi. Por que Davi foi modelo de obediência e Deus sempre lembra, Interessante, Deus sempre lembra de Davi. Mesmo sendo alguém que cometeu 2 pecados terríveis, adultério e homicídio. E ainda assim, Deus lembra dele. Mas por quê, pastor? Por causa do coração. Foi o homem segundo o coração de Deus. E, portanto, Deus conhecia o coração de Davi. Por isso que é importante, irmãos, nós sempre sondarmos, sondar os nossos corações. E o que está lá. Não importa o que a gente faça ou deixa de fazer, mas o que está no nosso coração. E Deus conhecia o coração de Davi e sempre usado como modelo, inclusive para Josafá, Então nós vimos, pode passar, irmão, comentamos sobre as cidades Hiroshima, e também Nagasaki, o Japão em si, as reformas que eles conseguiram fazer depois da guerra, e hoje é sinônimo aí de prosperidade, de realmente país de primeiro mundo, quando foi quase totalmente exterminado. Pode passar, irmão. E isso nós chegamos então à consolidação do reino de Josafá. O que liga, pastor, Japão, Hiroshima, governo? O que fez com que o Japão prosperasse tão rapidamente em pouco tempo? Governo. Então tudo depende do governo. O governo de Josafá fez grandes reformas e abençoou o povo. Qual que é? O Reino do Norte ou o Reino do Sul? Reino do Norte ou Reino do Sul? Reino do Sul. Então abençoou demais, O Reino do Sul, que é o Reino de Judá.
Pode passar. Nós vimos aí que ele eliminou a idolatria. Pode passar. Vimos que ele ensinou, né? Fez com que fosse ensinado a lei do Senhor. E aí trazemos para hoje, né? Sobre a história de Israel para hoje, que nós não vamos comentar. Pode passar, irmão. Depois vimos o fortalecimento das defesas, né? Que ele fortaleceu as defesas do reino de Judá. Vimos também que ele estabeleceu juízes, né, para trazer justiça ao povo, e isso numa nação é muito importante, né, ter justiça. E vimos novamente a história de Israel para hoje, não vamos comentar devido ao tempo, né, já vimos semana passada. Vimos também sobre o testemunho de Josafá perante as outras nações. Interessante que é algo muito interessante nós olharmos como que os atos de Josafá e o reino de Israel trouxe temor às outras nações, de forma que muitas nações trouxeram presentes para eles, né? Tipo assim, ó, nós somos amiguinhos, tá? Não mexe conosco não, não ataca a nós não, somos amiguinhos. E trouxeram presente a Josafá, né? E nós vemos a importância realmente de um testemunho, né? Um testemunho válido. Não para causar temor às outras nações, ou, desculpa, às outras pessoas, mas para causar sede, né? Para causar fome da palavra de Deus. As pessoas precisam ver isso em nós, precisam querer algo que nós temos. E isso é conseguimos só através do testemunho. Vimos também a grande vitória, né? A grande vitória que ele teve naquela vez que ele foi com... deixa eu ver aqui se eu não estou confundindo, né? Certo, estou confundindo sim. A questão aqui foi aquela vez que os amonitas e os moabitas, eles se juntaram e se reuniram contra Josafá, contra o reino do norte, reino do sul, desculpa. E ele, o que foi a primeira coisa que ele fez? Passe aí para nós, irmão. Ou não tem? Não tem? Não tem. Pensei que tinha aí. Ele realmente buscou o Senhor, reuniu a nação para jejum e oração. Ele orou ao Senhor, relembrou como Israel não foi permitido invadir, né, o território dos povos que agora então os atacam e que estavam invadindo a terra que Deus dera como herança aos descendentes, né, de Abraão. Então a oração dele é interessante. Se alguém quiser anotar e depois ler, ele fala aqui coisas profundas, né, na oração de Josafá. Segundo Crônicas 20, né? Acho que 6 em diante, né? Resumindo, né? Deus deu grande vitória para eles, de forma que eles tiveram que lutar um pouco, não é verdade? Não tiveram que lutar? Suar? Não. Peguei aí. Eles nem tiveram que mexer, né? Como alguns dizem, uma palha, né? Sequer. Porque Deus falou que ia pelejar por eles e Deus pelejou por eles, né? Ele trouxe um grande tumulto, né? Tipo uma bagunça lá no meio do povo dos amonitas, lá dos moabitas, de forma que eles, né, foram derrotados. E o povo de Israel, então, pegou os seus despojos ali. E aí chegamos, então, pelo menos esse ponto, a semana passada, depois dessa grande vitória do rei Josafá. Então, o rei Josafá, ele foi um rei realmente exemplar, mas não foi perfeito, irmãos. Como ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Alguns, pelo menos, demonstram mais perfeição do que outros, né? Mas ninguém é perfeito a não ser Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E nós chegamos, então, a um ponto que Josafá fez alianças, né? Passe para nós. Olha lá com quem que ele fez aliança. Estou brincando. Vocês conhecem esses jogadores? O primeiro aqui é quem? Quem? O que aconteceu com ele? Foi condenado, né? Não é verdade?
homicídio, na verdade. E o de lá, quem é? Está até com a camisa da seleção brasileira, né? Para vergonha do Brasil. Quem é? Robinho, né? Foi condenado? Sim ou não? Sim. Pelo quê? Estupro. Aí a pergunta é essa, irmãos: você se aliaria com pessoas desse tipo? Você faria aliança? Tipo, você vai começar uma empresa, eu vou começar com essas pessoas aqui. Você se aliaria? Tenho certeza que não, né? Mas tem mais aí, tem um grupinho também de gente aí bem interessante. Passa para nós aí. Alguém conhece esse pessoal? Hã? Alguém tem ideia de quem são? Hã? Sim, são políticos. Mas que grupinho é esse? Ixi. Que grupinho é esse? Lembra da famosa Lava Jato, né? Mensalão, Petrolão e todo esse zão que tem por aí? Então, todos esses foram condenados, né? Eu não sei o nome, eu conheço alguns ou outros, mas sei que um deles, né? Isso eu pesquisei na internet, estou falando nada fora. Um deles foi quem fundou o PT, né? Infelizmente. Um deles foi quem fundou o PT. Então aí, né, irmãos? Alguns desses estão até, né, atuando aí. E poderia até falar mais, mas pela ética eu não vou falar mais com respeito a isso. A pergunta é, irmãos, você se aliaria com algum desses? Você chamaria ele para trabalhar na sua empresa? Você fazia uma aliança, vamos começar uma empresa junto aqui? Pois é. Josafá também, ele teve problemas com as alianças que ele fez. Ele escolheu pessoas erradas para fazer aliança. Pode passar, irmão. Então vamos ver as alianças de Josafá. Josafá ele fez várias alianças com reis de Israel, né? O reino do norte, que trouxe problemas a ele e também ao seu povo. E é interessante, algumas coisas aqui eu não sabia, né? Eu creio que alguns irmãos também não vão saber, ou não saber, não prestou atenção nessas coisas. A primeira aliança de Josafá foi com o rei Acabe. Isso nós já vimos, comentamos, né? Eles fizeram aquela aliança para tomar a cidade de Ramote de Gileade. E eles fazem aquela consulta, né? Ou pelo menos tentam consultar a Deus com aqueles, se não me engano, 400 profetas que havia ali em Israel, mas todos falsos profetas. E aí então Josafá desconfia daqueles profetas e manda chamar um profeta de Deus mesmo. Não tem mais nenhum profeta aqui que a gente possa consultar. 400 profetas dizendo a mesma coisa, ele não sentiu confiança, né? Imagina. E aí chama então Micaías, mas aí Acabe e fala, eu não gosto dele. Ele só profetiza o que é mal para mim. Ele nunca fala do amor, de fé, de esperança. Só fala sobre pecado, só fala coisa ruim para mim, coisa feia. Eu não gosto dele. Aí Josafá fala, não, vamos chamá-lo, né? Vamos chamá-lo. E chamou. E é interessante ali a história, que quando chama Micaías, né, os 400 profetas, ali, pelo menos alguém chega para ele e fala, os outros todos disseram coisas boas, vê lá o que você vai falar, né? E de primeiro momento a gente percebe que Micaías vai lá e fala, né, eu não entendo isso. Né? Se você entende, depois você me explica. Mas ele até fala a mesma coisa que os profetas. Não sei se teve um pouco de medo, ou o que foi que se passou na cabeça de Micaías. E aí o rei Josafá, pensou, o rei Josafá alerta o profeta, né? Fala a verdade, rapaz. Fala o que Deus quer falar. E aí Josafá muda totalmente a história, né? Fala que viu o povo de Deus sem pastor, ou seja, sem rei. E foi o que aconteceu, né? Depois na batalha. Mas aí acontece uma série de coisas ali, né? Um dos profetas vem, bate nele e tal. O rei Acabe fica muito furioso
aquela profecia, manda prender ele, né, mandar embora e prender ele. E essa foi a aliança que então Josafá fez com Acabe, né? E trouxe problemas, né? Quase que Josafá é morto em guerra. Lembra da tática de Acabe? Ó, vai, veste as roupas reais, tá bom? Eu vou ficar disfarçado. E aí o exército inimigo recebeu ordens de matar o rei de Israel. E aí quando veio o rei Josafá, com as suas vestes reais, foram para cima dele. E ele gritou não sei o quê, de forma que os soldados viram, ó, não é o rei Acabe, não é o rei de Israel. E aí eles foram para o outro lado. E aí eu citei semana passada, não sei se foi semana passada ou outra vez, né? Um arqueiro, né? Sem mais nem menos, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Eu vou jogar uma flecha, né? A Bíblia fala assim, né? Jogou assim, por jogar, vou jogar, né? E acerta o rei Acabe no meio do exército, disfarçado. Irmãos, nós podemos tirar muitas lições aqui, não é verdade? Quando você faz o errado, não importa onde você está. O pecado vai te achar, a Bíblia diz, né? O pecado vai te achar. E a mão de Deus vai vir. Não importa, você pode disfarçar, você pode né, se fazer um crente, você pode tentar enganar de todas as formas, mas a flecha vai lá aonde você está. Josafá também firmou aliança. Isso aqui vocês não sabiam. Acredito que não, né? Eu não sabia, né? Então eu acredito que não. Josafá firmou aliança casando o filho dele com a filha de Acabe. Alguém sabia disso? Não? Eu também não sabia assim, não lembrava, né, todos esses pormenores, né? Ele fez aliança casando seu filho com a filha de Acabe. Isso trouxe consequências terríveis para o reino de Judá. Por quê, pastor? Nós vamos ver depois, daqui a pouco. Fica aí na curiosidade. Deixa eu dar só uma palhinha para os irmãos aqui, né? Alguém sabe, né? Alguém sabe como chamava a filha de Acabe? O meu Deus já está rindo ali. Alguém sabe? Não? Ninguém lembra? Você lembra alguma coisa sobre o nome Atalia? Lembra de alguma passagem? Atalia? Mulher boa, né? Da mesma, né? Filha de quem? Jezabel, né? Então, mulher boa, né? Então já fica essa palhinha. Mas Josafá também fez aliança com o rei Jorão, que está lá em 2 Reis 3, versículo 1 ao 27. Jorão, filho de Acabe, saiu para reconquistar Moabe e convidou Josafá a aliar-se com ele nessa guerra. 3 reis de Israel, de Edom e de Judá, assim marcharam juntos contra Moabe. Faltou água para os animais, o que os levaria à derrota. Josafá então sugeriu que consultasse ao Senhor. Foi chamado então um profeta. Qual foi o profeta? Famoso, pelo menos mais conhecido do que Micaías, Eliseu, que só aceitou consultar o Senhor a favor deles porque sabia da fidelidade de Josafá. Senão ele não consultaria a Deus. Percebe que o peso do nome de alguém quando é fiel a Deus? Só vou fazer isso para vocês por causa de Josafá. Então Eliseu só aceitou por causa de Josafá. Eliseu então orientou os reis e eles foram livrados. Mas percebeu o perigo aqui novamente de se aliar com pessoas que não têm nada a ver com Deus. A terceira aliança de Josafá foi com Acasias. Josafá fez aliança, conforme está lá em 2 Crônicas 20, né, versículo 36 e 37. Ele fez aliança comercial com o rei Acasias, que também era de Israel,
Mas Deus condenou esta aliança, fracassando aí o projeto. Os irmãos estão meio parados, né? Pega o microfone aí, né? Vamos colocar os irmãos movimentar um pouquinho. Pelo menos alguém, né? Leia aí para nós, 2 Crônicas 20, 36 e 37. Será que eu não pus bateria? Vê se tem bateria. Sem bateria não funciona, né? Para mim eu tinha posto e eu acabei esquecendo. Ficou ali, é ao contrário. Aí ficou ali do lado. Então, enquanto ele está preparando ali o microfone, algum comentário ou pergunta com respeito até aqui às alianças? Você já teve problema com alguém que você infelizmente se aliou e essa pessoa trouxe grandes problemas para você, talvez para sua família, talvez para o seu negócio, não sei. Então é algo difícil, né? É algo que pode acontecer e quando acontece é bem difícil. Causa né, muito estresse que nós poderíamos ter evitado. Então vamos lá, microfone, quem pode ler para nós? 2 Crônicas 20, 36 e 37. Porém, depois 36, 37, né? Sim. E aliou-se com ele, para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Irmãos, nem tem aqui né, história para hoje, mas eu vou trazer a história para hoje, né? Você percebe como que Josafá, ele era rei, ele era fiel ou infiel? Fiel. Ele não tinha nada o que dever, vamos dizer assim. Pelo menos com respeito às coisas que ele fez para Deus, né? Mas só o fato dele ter se aliado a alguém que Deus condena, isso trouxe problema para eles, mesmo ele sendo fiel. Ele teve prejuízo, ele investiu nesses navios. Ele teve grande prejuízo. Nós muitas vezes sofremos e temos grandes problemas e até prejuízos financeiros por causa das pessoas que andam com a gente. Lembra aquele velho ditado, né? Diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Então, cuidado com quem você anda. E aproveitando, né? Estamos aí em época de eleição. Veja com quem anda aí os políticos que estão... como é que fala a palavra? Como candidatos. E você vai ver quem eles são. Né? Basta um pouco de inteligência, irmão. Né, para ver realmente o que está acontecendo no nosso país. Josafá ele era fiel, mas andou com as pessoas erradas e teve prejuízo por isso. Para frente, ações e qualidades de Josafá. Vamos ver as ações e qualidades de Josafá. Estamos já chegando ao final, ainda precisamos ler o relatório financeiro, né? Josafá ele empenhou para que a lei de Deus fosse conhecida e obedecida no território nacional, desde o momento em que se tornou rei de Judá. Hoje, a palavra tem sido ensinada e pregada em toda a sua plenitude na igreja. Amém? Pelo menos algumas igrejas, né? Eu não digo todas, né? Pelo menos algumas igrejas fiéis têm sido ensinada e pregada. E na época de Josafá, ele tornou isso, né, possível também, ensinando aí, empenhando-se para que a lei de Deus fosse conhecida e obedecida. Josafá também eliminou práticas e objetos idólatras da nação de Judá. Trazendo aí para hoje, né? Hoje quem se converte a Cristo deve desfazer-se das imagens ou até mesmo apetrechos de culto. Tudo que envolve o culto idólatra, tudo que envolve a veneração idólatra ou algo realmente diabólico,
que talvez antes praticava, né? Paulo explica que o ídolo em si não é nada, mas atrás dele está o quê? Um espírito demoníaco. Se está, se não me engano, em 1 Coríntios 10, 19 e 20, e isso realmente é um grande problema, quando nós deixamos as coisas passadas. Tem até algumas ilustrações, mas vou deixar para lá por causa do tempo, com respeito a isso, né? Tem muitas coisas que da nossa vida velha, e alguns aí que lembram pecados, ou algum tipo de idolatria que nós tínhamos, então tem que jogar fora, tem que queimar mesmo, ok? CDs, né? Músicas mundanas, coisas da velha vida, joga tudo fora. Josafá também apontou juízes para que a justiça fosse mantida no reino. De acordo com a submissão ao Senhor, a corrupção... deixa eu ler de novo, irmãos, eu li errado. Josafá apontou juízes para que a justiça fosse mantida no reino, de acordo com a submissão ao Senhor. Ok? É porque está em negrito aqui, e aí confunde a gente, né? A corrupção tem sido eliminada do meio do povo. Será que tem mesmo? É o que diz aqui a revista, mas será que tem mesmo? Cristo é o Senhor em todas as áreas, e os que ali atuam terão que prestar contas a Ele. Com corrupção ou sem corrupção, um dia todos nós vamos estar perante Cristo. E não como Cristo o Salvador, mas Cristo o Juiz. Josafá buscava a orientação do Senhor, trazendo para nós, nas crises, será que nós consultamos verdadeiros homens de Deus? Em nossas crises, convém buscar, irmãos, o Senhor e receber conselhos somente de autênticos servos de Deus. A gente sabe que tem muitos hoje com pele de ovelha, mas por dentro, a Bíblia fala isso, né? São lobos devoradores, ou seja, se alimentam das próprias ovelhas. Algo terrível, né? Algo bem difícil, né? De até mesmo imaginar, né? Alguém que cuida, mas ao mesmo tempo se alimenta das ovelhas, né? Está ali como um cuidador, mas ele mesmo causa problema, ele mesmo alimenta-se das ovelhas. O cristão verdadeiro não pode buscar astrólogos ou horóscopos, espero que você não faça isso, né? A fim de encontrar solução para os seus problemas. Onde você tem buscado solução para os seus? Onde? Espero que em Deus, e não nessas coisas, né, inventadas por homens aí, né? Josafá era um homem de oração, como nós já vimos. Quando Judá foi atacada por um imenso exército, como nós comentamos, né? A primeira reação dele foi jejum e oração. A reação dos líderes cristãos dos nossos dias não deve ser diferente, amém? Estão acordados? Amém. Vou ler de novo, eu acho que alguns vão pegar aí, cochilou no momento que eu li. A reação dos líderes cristãos dos nossos dias não deve ser diferente, amém? Está falando de líderes, mas todos nós também podemos seguir o mesmo exemplo. A fé do rei se transmitiu ao povo, unidos em oração da dependência de Deus. Depois se uniram no louvor e gratidão pelo livramento concedido. E por último, conforme nós vimos hoje, né? Josafá fez alianças erradas. Ponto negativo, claro. Falhou ao confirmar aliança com o rei de Israel, casando seu filho e herdeiro com uma filha dele. Qual que era o nome dela? Atalia, alguns lembram desse nome, né? Terrível. Ela trouxe para Judá as práticas detestáveis de sua família de origem. O que tem isso a ver conosco hoje, irmãos? Em várias áreas diversas. Por exemplo, o casamento é uma aliança.
E para receber a bênção de Deus tem que ser no Senhor. Senão é maldição na certa. Lembra ali das carinhas bonitinhas que eu coloquei ali? E fiz a pergunta, você se aliaria? Poderia dizer outra pergunta. Você deixaria sua filha casar com algum deles? Você deixaria seu filho... Não, só tinha homem, né? Então não vai dar certo essa pergunta. Tinha mulher também lá nos políticos, né? Você deixaria, né, seu filho casar com alguma, né, daquelas mulheres ali? Então, é a mesma coisa. Pode até ser fiel, pode até ser um crente fiel, mas vai ser grandemente prejudicado. Oi? Sim, julgo desigual. Tanto o casamento quanto a aliança, né, com pessoas que não são cristãs. Para receber a bênção de Deus tem que ser no Senhor, como já disse, um casamento na qual os cônjuges ou um deles não tem compromisso com o Senhor, será fraco, será vulnerável. Quando igrejas se unem em campanhas evangelísticas, deve haver também real união na doutrina e nos valores bíblicos. Por que nós não reunimos com outras denominações? Porque as doutrinas não batem. As doutrinas bíblicas não batem. Então não compensa. Teremos problemas na certa. A gente ainda, né, pelo menos nem todas as igrejas são iguais, mesmo batista, mas a gente ainda tem algumas coisas que dá para relevar. Mas outras, infelizmente, não tem como, né? Não tem como se aliar. Passe aí para nós, irmãos. O que a história de Josafá ensina sobre a pessoa e o poder de Deus? Comentários. O que a história de Josafá ensina sobre a pessoa e o poder de Deus? Quem vai responder? Quem é o corajoso aí para responder? Pergunta difícil. Graças a Deus eu estou fazendo a pergunta, então não precisa responder, eu sei que responde. Vamos lá, vai lá. Tem que ser, né? Tem que ser pastor para responder essa. Estou brincando. Era pastor. Tem que ter um corajoso, pelo menos um incentivador, né? Assim, acho que o capítulo 20 é emblemático, pastor. Segunda Crônicas, né? Capítulo 20 é emblemático. Uhum. Acho que responde bem um pouco sobre a pessoa de Deus, né? E o poder dele. Eu vejo um Deus muito transparente, como sempre, objetivo naquilo que ele quer, naquilo que ele planejou para o povo de Israel, automaticamente também para a sua liderança espiritual. É um Deus que zela pela sua palavra. Amém. É um Deus que, se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Sim. Okay? Então, e na verdade, olhando para a pessoa e assim como para o poder desse Deus, acho que aqui nós notamos uma reação muito interessante do rei, né, Josafá. Essa busca por este Deus, né? E aí eu vejo dois aspectos. Quando Josafá busca a Deus, ele busca não só a face de Deus, ou seja, contemplando quem ele é, no sentido de se Deus está falando, ele vai cumprir de alguma forma, e automaticamente busca a mão de Deus, né? Essa ação de Deus em beneficiar o povo de Israel naquela questão ali, vencendo a peleja, né? A batalha. Uhum. E nota-se que, de fato, né, como o senhor perguntou, e alguns responderam de uma forma precipitada, né, se o povo teve que enfim, né, lutar, suar, né? Batalhar e tal, levantar a espada, não. Então, é o poder de Deus mesmo ali em ação, né? Então, é fato que essa história do rei Josafá nos ensina muito sobre a pessoa de Deus. E o caráter de Deus ali é predominante, né? E o poder de Deus em apenas em palavras, digamos assim, sem usar o seu próprio povo, traz vitória, né, ao seu povo. Então é impressionante ver esses aspectos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então vamos para a conclusão. Depois eu vou fazer outra pergunta para os irmãos. Como nos relatos históricos da Bíblia, o mais importante é que
é o que nos ensina sobre a pessoa e o poder do nosso Deus. Veja o Deus que se revelou na vida de Josafá. Ele é soberano sobre as nações, né? O pastor até comentou isso também, decidindo quem as regerá e qual será o território delas. Deus é fiel em tudo, prometeu a Davi que nunca faltaria descendentes dele no trono de Judá, e não faltou. Quando Atalia, a mulher aí de novo, né? Quando Atalia matou quase toda a descendência da família real. Lembra da história? Lembra da mensagem que eu prego sobre aquele sacerdote, agora esqueci o nome, fugiu. Joiada, obrigado. Joiada. Lembra? Então, quando Atalia fez isso, um menino foi preservado e depois entronizado, né, rei de Judá, né, protegido por esse casal, né? Joiada, eu não lembro o nome da mulher, a esposa dele, né? Protegeram ele. Deus também protege e sustenta quem depende somente dele. Deus também ouve a oração de seus servos fiéis e age a favor deles. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele exige lealdade total dos seus. E a pergunta é: eu conheço Deus desta forma? Eu conheço Deus assim? Conforme eu descrevi ele aqui na vida de Josafá? Eu sou leal a Deus em tudo? E aí a última pergunta que eu quero abrir para os irmãos é: como a sua história de vida ensina sobre a pessoa de Deus e o poder dele? Como que a sua história de vida, o que Deus fez na sua vida até hoje, como que a sua vida ensina sobre a pessoa de Deus e o poder dele? Alguém gostaria? Com certeza algo tem, senão você nem estaria aqui hoje, né? Aqui, cadê o microfone? Irmã Emília. Eu acredito quando a gente testemunha o que Deus fez na vida da gente. A velha natureza da gente, ela não é apagada da mente da gente, né? Então, onde a gente se encontra, quando a gente vai dar o testemunho, a gente, né, não relata tudo, né? Fala assim que Deus transformou a vida da gente, a minha transformou demais, que era destruída mesmo. Me deu um outro propósito. Também. E um dia eu falei com a menina que estava falando de Cristo para ela, né? Aí ela estava comparando as pessoas evangélicas que dão mau testemunho, né? Eu falei: olha, minha vida era bagunçada, destruída. Quando eu conheci a palavra de Deus, né? Eu aceitei Jesus, então eu mudei o meu caminho. Então, se essas pessoas... Aí ela falou uma palavra muito forte. Ela falou assim: eu vejo que todo crente tem um passado podre. Eu falei: olha, tá certo. Tá certinho. O passado, ele é podre, mas o presente e o futuro, não. Então, Amém. Eu acredito, assim, que quando a gente dá o testemunho da gente, que Deus fez, né? Aí é que as pessoas vê, né? Eu era daquele jeito, não sou mais, e eu tinha aquele rumo, acreditava em outras coisas, né? Então eu acredito assim que é o testemunho da gente. Fala Amém. Assim que Deus, né, salvou e transformou a nossa vida. Amém. Então, só para pegar basicamente geral, pelo menos tentar pegar o máximo de pessoas, dos irmãos que estão aqui, a nossa história de vida: Deus é Salvador, Deus é libertador, Deus é onipotente, Deus é soberano, Deus é protetor, né? E poderíamos continuar, porque tudo isso nós temos visto através da nossa vida, né? E essa é a pergunta, né? O que a nossa história de vida ensina sobre a pessoa e o poder de Deus? É tudo que Ele fez em nossas vidas, né? Além de salvar, né?
como a irmã Emília falou, temos aí uma história também com ele, né? Até hoje, amém? E vamos ter até encontrar pessoalmente o Senhor Jesus Cristo no céu, amém? Alguma pergunta ou dúvida antes da gente encerrar? Semana que vem estaremos, ok, pastor? Semana que vem estaremos vendo outro rei. Deixa eu só adiantar aqui para os irmãos. Na verdade, estaremos vendo um profeta. Estaremos vendo o ministério do profeta Eliseu, amém? Pastor? Na verdade, não é pergunta, é resposta para essa pergunta. Assim, faço questão de dizer isso, né, para a glória de Deus. Com a minha história, ainda, claro, né, não finalizada, obviamente, ensina sobre a pessoa de Deus e o poder dele. Um Deus que chama aqueles que de verdade, como eu, têm as suas inúmeras limitações. Por outro lado, é um Deus que capacita aqueles que são limitados. Verdade. Eu louvo a Deus porque até então eu vejo de fato o poder dele na minha vida. Por exemplo, Amém. falar que em público, né, pode ser uma coisa simples, mas para mim era algo extraordinário, algo absurdo, né? Ou seja, eu temia de medo, não conseguia, enfim. Então, poder me expressar em público, digamos assim, sem sombra de dúvida, a mão de Deus na minha vida, né? Amém. Meu filho me pergunta, meu pai, eu sou tímido, né? Aí eu falei, filho, eu já fui muito, mas agora um pouco menos. Mas eu vejo de fato a mão de Deus na minha vida, pegando aquele rapazinho lá, né? Tão tímido, sem conseguir se expressar em público, etc, etc, etc. Hoje me dando capacidade de poder, por exemplo, falar em público a fim e sobretudo para ensinar a palavra dele. Amém. O qual eu tenho um enorme prazer, me satisfaz, né? Eu sou a pessoa mais feliz do mundo quando estou ensinando, né, o Evangelho, a palavra de Deus a alguém. E tudo Amém. isso, obviamente, é por Deus, né? E obviamente a Ele toda a honra, toda a glória. Amém. Graças a Deus. Eu faço das suas palavras as minhas também, né? Porque ninguém acredita, né, que eu era tímido, mas, né? Na verdade ainda sou, né? A gente só controla, né, pastor? Mas Deus realmente é maravilhoso nessa área, né? De realmente transformar e capacitar os incapacitados. Alguém disse, né? Eu concordo, Deus não chama os capacitados, né? Ele chama aqueles para ele capacitar, porque a glória vai ser dele, né? E não daqueles que já vêm todos cheios de si. Amém? Ok, vamos lá, a água tá boa. Assim, não é sobre essa pergunta, assim, sobre o apanhado que eu tive da mensagem, da história. Sim. Eu vi Josafá ali, o homem que cria em Deus, o homem que orou, Deus agiu, não precisou nem lutar. E muitas vezes a gente vê Deus agir na área da vida da gente. Na provisão, em alguma coisa, na cura da enfermidade. E muitas das vezes nós entramos em aliança, por quê? Porque parece que nós cremos que Deus faz isso, mas Deus não faz aquilo. Parece que a gente quer dar uma ajuda para Deus. É onde que a gente faz as alianças erradas. Verdade. E é onde que desagrada a Deus. Porque se ele confiou, se você confiou para que Deus ia vencer o exército inimigo, sem você precisar pegar na espada, por que você não pode confiar que ele ia fazer as outras coisas, sem fazer aliança? É verdade. Então, muitas vezes, nós agimos assim. Nós cremos que Deus salva, mas muitas vezes nós não cremos que Deus age nas nossas provisões, age na cura, não é verdade? Sim. Então, é nessa área que a gente, muitas vezes, foi o apanhado que eu peguei da lição de hoje. Amém. Né? É verdade. Nós somos falhos, né? Ao mesmo tempo que nós estamos cheios de fé, como aconteceu com os apóstolos, né? Chega um momento que a gente fraqueja e acaba não crendo, né? No que nós deveríamos crer e confiar. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar. E a semana que vem estaremos vendo sobre o ministério de Eliseu.